Boa tarde, estamos entrando no ar com o programa Amor Pet, aqui na Vale TV, a nossa TV que passa em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e São Leopoldo. Sempre aos domingos, a partir das 16 horas, nós estamos aqui para falar sobre os nossos queridos animais de estimação. Esse que está aqui hoje comigo é o Stitch, nosso estagiário, vai passar alguns dias gravando o Amor Pet conosco. E o nosso convidado de hoje é o adestrador Rafael Piccoli, que já é um nosso colega conhecido aqui da Vale TV, quando tinha o programa Meu Amigo é o Bicho? Isso aí. Quanto tempo, Rafael, foi de programa? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. O programa foram quase 3 anos de programa. Tudo isso. Sim, a gente gravou mais de 100 programas, né? Mais de 100 programas. Mais de 100 programas. Onde você falava sobre o seu trabalho de adestramento? Não. Ou eram assuntos gerais sobre Nós esse universo? tínhamos 2 blocos, né? Então eu falava sempre sobre comportamento animal, daí envolvia, que nem eu falei, de cavalo, de vários animais, não só cachorro, né? Sim. E quando fala de adestramento, as pessoas sempre vinculam a pet, né? Cachorro principalmente. E o adestramento, ele é muito vasto, né? no que se diz adestramento, né? Perfeito. Então, um dos primeiros animais a ser adestrado é um cavalo, né? Sim. Então as pessoas esquecem disso, né? Então eu falava numa parte sobre animais e na outra sobre o meio ambiente. Certo. E os gatos, por exemplo? Tu chega a ter, assim, cliente gato? Claro, com certeza. Até porque eu ofereço meu trabalho para cães e gatos, né? E o gato, para adestrar, ele leva mais tempo? Não, a abordagem é diferente, né? São universos diferentes. É diferente. Um é um canino e o outro é um felino. Então, o que eu vejo aqui, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, né? Interior, principalmente, né? As pessoas têm um hábito de tratar o gato como cachorro. Sim. Então, já começa aí o erro, a falha. Começa por aí, porque eles são completamente diferentes. Completamente diferentes, né? Mas tem pessoas que têm esse... Opa! Aí ele tá com uma tossezinha. Nós viemos nos recuperando de um resfriado. Sim. E é engraçado porque parece, e existem até teorias, e eu quero trazer pessoas aqui para falar sobre isso, sobre o quanto os nossos animaizinhos absorvem as nossas coisas, né? Então, assim, viemos nos recuperando de um resfriado, só que ele ainda tá com uma tossezinha, então vocês desculpem se ele tossir um pouquinho. Ele é vovô, né? Ele é um vovozinho, ele já tem mais de 15 anos, então ele tá assim, mas ele tá bem, tá tudo certo, só tá se recuperando. E o tratamento com os gatos, por exemplo, eu vi esses dias até no Instagram, assim, uma, não sei como é que chama, uma publicação, onde o cachorrinho dizia assim, nossa, o meu dono, ele só pode ser um rei, ele me traz alimento, ele me protege, ele cuida de mim. E daí o gato dizendo assim, eu só posso ser um rei, porque o meu dono me traz alimento, vive na minha casa. Eles têm, assim, essa visão diferenciada sobre o próprio dono? Na verdade, é pessoal, na verdade, né? Eu tô usando o termo não tem pessoal. como generalizar. O termo pessoal é mais para humanos, né? Mas vou usar o pessoal para pet. Né? Cada pet tem uma relação única com a sua família, com o seu ambiente, né? Perfeito. Com o seu dono. Ó, essa tossezinha deve ser só um engasgo, é da idade. Pronto. Chamando a atenção. Só um exemplo, né? Nós estamos falando de adestramento. Então, o cachorro tem uma percepção tão grande que se ele entende, por exemplo, que quando ele dá essa tossida, ele recebe carinho, ele começa a associar a tosse de forma positiva. Sim. Então, ele começa a tossir para ganhar o tal do carinho. Né? Porque quando tu para, por exemplo, né, de fazer algo para dar atenção para ele em função da tosse, daí ele logo percebe. Aí ele faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ele associa. Memória associativa, né? Perfeito. E eles são inteligentíssimos, né? Eles usam um tipo de inteligência que a gente também tem, né? Mas não envolve um raciocínio lógico, né? Ele, vou fazer isso. Isso. O jeito que eu estou falando, por exemplo, parece que ele pensa para fazer isso de propósito. Não, é inconsciente, né? Ele só aprende que conforme o comportamento que ele tem, ele vai receber um carinho. Esse é o lado bonito do animal, né? Ele não tem esse pré-julgamento, né? Não tem o preconceito, né? Ele vai fazendo as coisas e vão acontecendo. Daí ele vê, isso é bom, isso é ruim,
né? Diferente da gente, né? Então, o cachorro não guarda mágoa, ao contrário do que eu escuto a vida inteira. Ele ficou magoado contigo. Não, não guarda. Eles não guardam, isso fica lá, não fica na memória, não fica. Não, fica, mas assim, por exemplo, um dia tu passou por ele e pisou no rabo dele. Tá. Né? Então, aquele momento foi desagradável para ele. Daí depende da tua reação e da reação dele. Né? Então, ele fica agressivo contigo e tu demonstra medo. Daí ele entende, tu me causou dor, mas eu te dominei. Aí quando ele te vê de novo, ele associa, não, tu não vai mais me causar dor porque eu que mando em ti. Perfeito. Ele não guarda a mágoa porque tu pisou no rabo dele. Sim, não é aquele sentimento de... Não, esse é o que eu digo, esse é o bonito do animal, né? Ele não tem isso. Apesar de eu ouvir isso a vida inteira, né? Certo. Cachorro marca. Não marca. E eles têm, assim, com a gente, a questão da dominância, ou tu domina, ou tu é dominado. Exatamente. Isso é o que resume a vida do animal. Né? Isso é básico. Isso é básico. Assim como nós estávamos falando do gato. Do gato. Então, se tu pega um dono, né, que é o que eu disse que é muito pessoal, né? Pega um dono mais carente, uma pessoa que não gosta de dizer não, que tem uma dificuldade de impor regras e limites, né? Aí, se tu pega um animal mais dominante, ele vê mais facilidade de dominar o ambiente ou te dominar. Perfeito. Daí, sim, ele se coloca como rei. Né? A pergunta que tu estava dizendo antes, né? Isso, da colocação. Aí ele se coloca como rei. Então, um cachorro pode se colocar como rei, né? Ou rainha, né? E o gato também. Isso não é exclusivo da espécie, do é felino. Geral. Não. A diferença gritante dos dois é que o felino é mais independente. Perfeito. Né? Ele vai, ele sai, ele volta, Sim. ele se vira, se não tiver água, ele vai atrás de água. O cachorro não, ele procura. Não tenho água, daí ele pede para ti. Certo. É uma relação de dependência. Sim, o cachorro ele é muito mais dependente que o gato. Até pela história do cachorro, né? Desde a época dos homens das cavernas, né? Certo. Ele já criou essa dependência de ficar nas cavernas esperando as sobras do humano. Enquanto o felino tinha que se virar. O felino, ele é um caçador, né? Exatamente. O cachorro também. O cachorro também. Sim, tu pega um cachorro com fome, né? Pode ser um pequenininho, sim, um pincher, né? Sim. Deixa ele 5 dias sem comer e larga lá um hamster para ele. Ele vai matar e vai comer. Perfeito. Entende? Ele está 5 dias, está quase morrendo já, né? Ele vai caçar e vai... No gato isso é mais forte. Entende? Porque o gato pode estar lá com o prato cheio de ração, ele vai ver um passarinho, ele vai ver um animalzinho, ele tem esse instinto, por mais que ele não tenha fome. É mais forte do que ele, Mas é que o gato, ele é domesticado a ponto de seguir ordens e comandos ou de viver dentro da vida das pessoas de fato, né? Por exemplo, em apartamento. Sim, eles se adaptam. Há muito pouco tempo. Menos tempo que os cães. Exatamente. E a respeito dessa história dos cães, assim, o teu conhecimento, eu já ouvi muitas teorias, eu já li sobre muitas teorias de que os cães eles foram sim domesticados e trazidos para o convívio humano há mais tempo que o gato. Sim. E assim, qual a razão dessa aproximação? O ser humano viu o cão como um aliado? Ele viu a oportunidade de ter um cão como aliado para proteger o território, principalmente. Perfeito. Aí, a partir daí que ele foi desenvolvendo raças para funções específicas, né? Certo. Que nem o cão de pastor, né? Para trabalhar num campo, cuidando dos ou o cão de caça, criações. ou o cão de rastreio, né? Então, daí ele foi... Ainda hoje, se tem cães, raças específicas, que, por exemplo, o Beagle, né? Que sempre foi usado para caçar raposa. Né? Então, faz parte lá da linhagem do Beagle e daquele país que usa ele para fazer isso, né? Então, hoje ele é muito usado em aeroportos. Então, eles mudaram a função dele, né? Antes ele caçava a raposa, então tinha um potencial para andar quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros incansavelmente. Um cachorro enxuto, pequeno, robusto, que né? cabe em vários espaços. Exatamente, cachorro com manutenção baixa, com pelagem baixa, né? Boa de cuidar. Exatamente, né? Simpático, bonito. Sim. E daí levaram eles para dentro de um aeroporto para rastrear bomba ou drogas, né? Perfeito. Então ele serve muito bem para aquela utilidade. Perfeito. E a respeito do convívio dos gatos com os seres humanos? Das teorias que eu li, e uma que me fez mais sentido, foi que na época dos egípcios, que eles tinham assim grandes armazéns onde eles armazenavam as plantações, por exemplo. Colhia-se arroz, colhia-se feijão, e eles tinham lá
o problema com os ratos, por exemplo. E que o gato ele veio para acabar com essa praga e por isso até que eles têm alguns deuses em formato de gato, assim, essa é mais ou menos a teoria que eu li. O gato salvava a vida deles, né? Sim, porque os ratos também traziam doenças, acabavam com os alimentos, né? Então, o que eu li a respeito dos gatos serem domesticados foi isso, assim. E no teu conhecimento é por aí? Sim, é por aí, com certeza. Mesmo? É a utilidade, né? O cão era mais para resguardar a propriedade. Perfeito. Porque na época dos homens das cavernas, né? Sim. Então ele se alimentava dos restos dos seres humanos. Perfeito. Então ele começou a proteger aquele território, né? Para outros não virem e comerem as sobras dele. Perfeito. E o gato, a mesma coisa. Ele foi usado uma função específica, que era caçar os ratos. Então ele servia para o ser humano, para utilizar ele. E daí, depois, obviamente, eu tenho rato em casa, eu tenho pragas em casa, levava o gato para casa. Então assim que ele começou, ambos foram domesticados. Né? E então assim começaram a ser colaborativos, Exatamente, né? é uma troca. É uma troca, porque assim como o gato protegia lá os alimentos, o cão protegia o espaço, ao mesmo tempo eles tinham a segurança de receber um auxílio, um cuidado. E essa troca foi acontecendo. Rafa, a respeito dos cavalos. Os cavalos, eles também tiveram uma importância muito grande na história da humanidade, né? Sim. Até onde eu conheço e até onde eu estudei, existe um salto quântico, né? De quando a humanidade conseguiu digamos, domesticar os cavalos e então percorrer longas distâncias. Usar ele como ferramenta mesmo, né? E isso tanto para meio de transporte como a força do animal também, né? E sobre os cavalos, assim, o que tu tem a nos contar e a nos dizer? Eu não sou especialista, tá? Certo. Em cavalos. Né? Eu me limito a cães e gatos, que é onde eu ofereço meu trabalho. É a maior demanda também, né? Isso, Então, o pouco que eu conheço, né, é que o cavalo, quando eu digo ferramenta, né, não é um objeto. Certo. Né? Que nem quando eu trabalhava com pet terapia, com a Jade e um Golden, que era o Kiron. Então, eles eram as ferramentas para tu chegar a um resultado, né? Usava o ser humano, né? Usava o animal para tentar chegar no ser humano, de uma forma mais lúdica, mais simpática, mais agradável. Pegando mais pelo lado do sentimento, né? Então, quando eu falo do cavalo como ferramenta, eu estou me referindo nesse sentido. Não como usar e abusar. Hoje o que se vê, né? Infelizmente, né? Com a situação de carroças aí, né? Esses abusos, não são todos, mas existem aqueles. Existe ainda, muito. Então, ali o cavalo também, de certa forma, né? É uma ferramenta que está servindo para transporte, para carregar carga, para alimentar uma família. Perfeito. Muitas vezes o cavalo é assim, digamos, o central. O centro da fonte de renda daquela família, né? O que acontece é que o ser humano é que não se dá conta disso. E daí não valoriza esta ferramenta. Perfeito. Né? Aí trata realmente como se fosse um objeto. Certo. Né? E no cavalo, quando se diz, quando se fala como ferramenta, eu acho que ainda se vê muito isso, né? Muito, né? Não se tem um respeito pelo animal. Né? Certo. E a respeito, assim, do comportamento dos nossos pets, então, voltando aos cães e os gatos. Antes de nós começarmos o programa aqui a gravar, eu estava comentando com o Rafa que o Stitch, o cachorrinho que está hoje aqui no estúdio conosco, ele é um cachorrinho de porte pequeno, ele parece um pincher, ele é um vira-latinha, mas ele parece um pincher. E ele tem um comportamento um tanto agressivo com pessoas que ele não conhece. Então ele é assim, ele é super tranquilo dentro de casa com a gente, mas quando chega uma outra pessoa e vê ele, por ele ser pequenininho e tal, a pessoa quer colocar a mão, ele tem o hábito de morder. E ele morde mesmo, eu sempre aviso, olha, não põe a mão porque ele morde. Porque já passamos muita vergonha por causa disso, as crianças principalmente gostam muito dele. E o Rafa estava comentando comigo que normalmente é uma resposta ao meio que ele vive em casa. Sim, são estímulos, né? Certo. E ele pode ter desenvolvido isso ou seria da personalidade dele? As duas coisas. As duas coisas. Isso conta a personalidade que o animal, digamos, nasce. Conta, claro que conta. Eles têm personalidades diferenciadas sempre, né? O que acontece quando tu coloca adestramento, né, para modificar uma personalidade, por exemplo, de um pitbull. Tá. Então, o objetivo seria melhorar um pitbull. Certo. Sempre, né? Deveria ser, né? Deveria ser,
E assim é um cachorro quando ele tem uma característica e essa característica ela é ruim, negativa. Certo. Que nem a agressividade dele. Sim. Então ele poderia ter isso nele e foi acentuada em função de um comportamento que foi feito errado. Então o que eu vejo nas pessoas, o hábito, isso é geral, tá? Tá. É geral. 99,9% dos meus clientes fazem isso. Tá. Né? O cachorro tá agressivo, tu vai e faz carinho nele. Com a intenção de acalmar. Isso, mas na verdade tu está premiando o comportamento agressivo. O carinho, ele sempre é o prêmio. É um prêmio, é um bônus. Então o colo é carinhoso. Então ele agressivo, tu tá já bonificando ele. Sim, cada vez que ele fica agressivo, tu vai lá e pega no colo. Ai, calma, Aí ele calma. entende que tá certo. Ele tá entendendo que aquilo ali é um comportamento que é bom, Exatamente. porque ele recebe o carinho. Exatamente. Então ele E deveria ser, digamos, recompensado quando ele fosse ter um comportamento sociável. positivo. Exatamente, no caso dele, né? Sim. Sociável. Aí tem que corrigir o comportamento ruim. Tem que repreender ele, né? E a correção seria algum som? Eu gosto de usar um som, né? Porque esse som que eu indico as pessoas a usar, uma criança de 3 anos consegue fazer e um idoso de 90 anos consegue fazer, que é o sh. Funciona. Porque não tem emoção, né? O meu sh é igual ao teu. E o Xi, eu gosto muito de assistir, há alguns anos eu assistia, hoje eu não tenho mais muito tempo, mas eu assistia muito o Encantador de Cães, César Millan. César Millan, e ele dizia muito assim que é para tu tirar a atenção do animal naquele momento, daquele comportamento. Mas daí pode ser o som ou o toque, daí o som é indiferente. Tá. Só a qualidade do som daí, né? Que é para ele marcar que quando ele faz um comportamento negativo, ele vai ouvir aquele... Então tem gente que usa clicker. Certo. Né? O botãozinho, aquele que faz um Tem gente que assobia, tem gente que faz... né? Faz vários sons. Então o som é indiferente. Tá. Só que eu tenho um método. Perfeito. Né? Então eu adotei em função do que eu vi, do que eu percebi, né? A dificuldade das pessoas em dizer um não. Seco, objetivo. Certo. Então, tu vai dizer, de repente, para o Stitch, né? Stitch. Ele faz um erro leve. Tá. Aí, de repente, tu diz, não. Sim, tu diz um não com um tom de voz que parece que tu tá agradando. Isso. Daí ele vai morder uma criança. Daí o teu não vai ser mais diferente. Mas a palavra é a mesma e o objetivo é o mesmo. Perfeito. Então, eu observei que o não funciona. Não então, funciona. O x é melhor. O x, ele é... Não tem como mudar, né? Não. É x e pronto. É pronto, exatamente. E eles têm não tem emoção, né? E eles têm essa percepção, né, do nosso tom de voz. Tem, claro que Tanto os cães quanto os gatos. Então, eles estão inseridos na nossa vida, né? Eles percebem direitinho. Tu falou antes da questão da energia, né? Então, isso é direto. Ele sente tudo o que tu sente. Eles são como um espelhinho e uma esponjinha, às vezes. Exatamente, Tu não tá bem, o cachorro também não vai estar bem. Tu tá triste, o cachorro provavelmente vai estar triste. Vai muito da relação que tu tem com o teu pet, né? Da ligação, né? Exatamente. O quanto que a ligação é intensa, o quanto que ele é mais um cachorrinho que fica lá no pátio, ou é um cachorrinho que dorme na cama. Exatamente. Isso tudo vai influenciar sente tudo. No comportamento e na forma dele agir, principalmente. Exatamente, E a respeito, Rafa, de, por exemplo, a pessoa que está em casa, tá? E ela quer uma dica. Ele serve tanto para cão quanto para gato. Sim. Desde que tu dê o significado, mostre o significado do Tá. Certo? Então, por exemplo, o gato subiu em cima da pia. Tá. Né? Que não é para subir. Não é para subir em cima da pia. Né? Tu tá cozinhando. Aí tu vai lá, empurra ele e faz o Tá. Aí no dia seguinte faz de novo, no outro dia faz de novo. E eles aprendem com repetição e frequência. Sempre repetição. Repetição é condicionamento, né? Então tu repete até condicionar. Daí memória associativa. Perfeito. Ele associa o condicionamento a algo. Né? Então nesse caso ele sobe na pia, tu empurra e faz o x e associa que o x significa não posso ir em cima da pia. Não pode. Assim é o cachorro quando ele tem um comportamento agressivo. Tá. Né? Então ele late, rosna e tu xinga, dá uma puxadinha na guia para como se fosse, Sim. Presta atenção, tô falando contigo. Né? E daí depois a ideia é que tu fique só com o x, que tu não precise mais empurrar e nem precise mais tocar. Até porque se é uma situação que tu não tá ao acesso do animalzinho, tá. Não te preocupe comigo. O Stitch, como ele tem um histórico já meio... Comigo não se preocupe. Tá certo, né? Ele não vai folgar com quem ele sabe que não dá, certeza, né? É onde entra a questão da energia. Perfeito. Que é exatamente o que nós estamos falando. Isso, e até mesmo a energia, e eles entendem também a nossa postura, né? Ou porque, não. Sim, entendem. Entendem que também, acontece, né? Ju? Eles olham pra ti, né? Aí
tu não tem a orelha que mexe. Não. Né? Nem o rabinho ali para demonstrar. Né? Tu não tem pelo que fica arrepiado. Não. E ainda para complicar tudo isso, eles olham pra gente, a gente mostra os dentes para demonstrar felicidade. Felicidade, que é o oposto do que eles fazem. Exatamente. Que é o que acontece, até uma outra dica, para as pessoas se dar conta. Um cachorro, quando ele abana o rabo, né, tem variações. Né? Da altura do rabo, velocidade do rabo, né? Para tu saber o que o cachorro está sentindo. Mas daí ele chega perto de um gato. Aí o gato tá brabo, com o rabo assim, né? Rápido. Aí o cachorro entende, tu quer brincar, tá querendo a minha atenção, né? Tá interagindo comigo. E o gato tá dizendo, não vem que eu vou te atacar. Que tu vai ver. Entende? Então cada espécie tá tendo um entendimento diferente. Mandando um recado diferente e a outra tá recebendo... Isso. E daí entra o ser humano achando que por que o gato atacou ele? Por que tu é ruim? Existe uma falta de entendimento da comunicação, na verdade. Informação é tudo, né? Informação é tudo. Então, o que tu está fazendo hoje, o teu trabalho, não só hoje, mas sempre com o teu programa, é informar as pessoas. Certo. Né? Então, se tu passa a informação certa, a pessoa de casa vai usar aquilo e funcionou. Perfeito. Agora, se tu passa a informação errada, aí não vai, é o contrário. Sim, sim. E o Stitch, por exemplo, hoje ele está aqui, ele vai ser o nosso modelo. Vem cá, Stitch. Ele é um cãozinho que ele já tá com problema para enxergar e ele já tá com problema para ouvir. E eu não sei se daqui a pouco como é que anda lá o faro dele também. Sim. Então, tu estava comentando antes que isso também pode deixar ele um pouco mais... agressivo. Né? Estressado, normal. Porque inseguro, né? Porque são as formas, são as ferramentas que ele tem para identificar a pessoa e a energia. O universo ambiente, em volta dele. tudo. Tudo. Então, os cãezinhos idosos, além... E gatos também. E gatos também. Porque são predadores. Ah, perfeito. E eles também perdem a noção do... Usam essas ferramentas para tudo. Para tudo. Quando eles começam a perder isso gera um estresse. É a gente, né? Sim. A gente também. Tu começa a perder, tu perde a visão ou tu perde a audição, tu começa a se estressar. E tu sente que tu tá ficando mais vulnerável. Exatamente. E o cãozinho idoso, então, e o gatinho idoso, além dos cuidados físicos, né, digamos, de veterinário, o corpinho ficar mais sensível, eles têm também essa mudança natural no comportamento com o passar dos anos. Com certeza. E é possível, por exemplo, o Stitch agora com a idade que ele tem, é possível eu adestrá-lo agora? Existem muitas limitações com o animal quando ele é muito mais velho ou se ele tem uma condição física limitada. Tá. Né? Então, tu vai daqui até ali, aí deu. Tá, mas digamos assim, é possível até bom, deixa eu aproveitar, posso desmistificar. Com certeza. Vou desmistificar uma coisa que eu escuto a vida inteira. Né? Vai fazer 25 anos que eu sou adestrador. Que o filhote é mais fácil. Não. Que tem idade para adestrar. Não existe idade para se adestrar um pet. Perfeito. Tá? Não importa a idade. Tá? O adestramento é passível sempre quando o animal tem condição física. Perfeito. Tendo condição física, né, tu consegue adestrar ele. Né? Não importa se ele tem 90 dias, 60 dias ou 10 anos de idade. Então, quer dizer assim, não tem desculpa, né? Agora ele já tá velhinho, agora não aprende mais. Não, deixa ele lá, né? Deixa assim, coitadinho, sempre foi assim. Tu pode melhorar, dar qualidade de vida para ele, né? Perfeito. Uma outra coisa, a atividade física para o animalzinho é essencial, indispensável. É de acordo com a atividade física do dono. Tá? Eu tenho uma senhora de 90 anos, uma cliente que está adestrando o cachorro para ela. Tá. Ela não tem condição física de interagir com o animal. Certo. Então, esse pet que eu estou adestrando, finalizando o adestramento para ela, ele foi fundamental em tempos de pandemia. Sim, o apoio emocional. O animal praticamente salvou a vida dela. Perfeito. Né? Nós ouvimos muitos relatos, né? Então, como é que eu vou fazer um cachorro ficar brincando com uma senhora de 90 anos? Então, a brincadeira tem que ser pontual. De repente, pegar um objeto e entregar para ela. Mas eu tenho que ver a condição dela. Ela está numa cadeira de rodas, né? Ela pouco se movimenta. Perfeito. Né? Caminha um pouquinho e tal, mas com muita dificuldade. Não tem como segurar a guia. Sim, não tem como fazer. Então eu não posso estimular um cachorro a ser ativo com uma senhora de 90 anos. Tá. Eu preparo cães para pessoas com deficiências físicas e mentais, crianças, né? Certo. Com limitações, Down, autismo. Né? Preparei um cachorro uma certa vez para uma criança com paralisia cerebral. Não se mexia nada.
Então, como é que eu vou preparar um cachorro, uma criança com paralisia cerebral? Eu não vou ficar brincando com ela, deixando o cachorro, estimulando ele a ser doido, brincalhão. Ele tem que aprender a ficar calmo, queridinho, do lado. Vai ter os momentos que ele pode brincar? Sim. Vai, mas não pode ser o mais importante da vida dele. Sim. Então, ele está sendo usado como uma ferramenta para dar qualidade de vida para um ser humano. E não o contrário. Exatamente. Não ser um problema. Eles têm que se adaptar à nossa rotina. Tudo dentro de bom senso, né, Ju? Sim, não vai maltratar o animal, entende? Não vai abusar dele. E aí também a importância de conhecer quando tu quer um cãozinho de raça, né? Também. Porque às vezes, o meu sonho é ter um Border Collie, mas daí tu mora num apartamento. Melhor não. Então, né, o cãozinho, conforme a raça, ele tem aquela origem, né, do pra que ele foi desenvolvido, né? E ele vai ter o hábito de cavar, de correr, de latir. Isso. Assim como tem raças sem definição, que nem o Stitch, por exemplo, eu avaliando ele, eu acredito que ele tenha talvez uma genética ali de um Schnauzer ou talvez com um Fox Paulistinha, pela coloração e comportamento dele. Perfeito. Então, eu vou avaliar com mais precisão se eu tenho um contato mais próximo com ele. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas, daí a gente segue essa linha, respeitando o cachorro, né? E pra gente encerrar, que os meninos já sinalizaram que tá acabando, tu tem uma ideia, assim, de quanto tempo? Eu quero dar uma adestrada no Stitch, isso vai depender do animal? Ou tu tem, assim, sei lá, em 1 mês, 2 meses? É uma coisa engraçada, né? Quando eu ofereço meu serviço, eu passo um textinho para o cliente pronto. Certo. Porque ali responde todas as perguntas. Certo. E uma das questões está ali, essa questão. Uma aula já dá resultado. Olha só. Porque eu não mexo no cachorro, eu mexo no dono. Você adestra o dono, na verdade. Exatamente. E o cachorro mostra o resultado. Perfeito. Rafa, para quem quer te encontrar nas redes sociais, como que te encontra? Instagram, Facebook, né? O Facebook hoje em dia as pessoas já não usam mais. Não usam tanto, mas ainda temos adeptos, né? Então é Rafael Adestrador, @Rafael Adestrador. Perfeito. Rafa, muito obrigada pela tua participação aqui. No domingo que vem nós temos Amor Pet novamente. E quem quiser nos acompanhar pelo YouTube, busca lá Amor Pet Vale TV e vai aparecer. Muito obrigada, até o próximo domingo.